Boa tarde, gente. Então, como o padre falou, sou o Ricardo. E vim de uma família totalmente desregrada. Totalmente mesmo. Todo final de semana, bebedeiras. Desde criança já era aquele sentimento de inferioridade. Porque eu não tinha a mesma coisa que eu tinha em casa. Primeiramente, eu não tinha pai e não tinha mãe dentro de casa. E o tempo foi passando, as coisas foram só piorando. Porque na verdade a criança precisa do pai e da mãe dentro de casa. Porque senão ela não vai ser verdadeiramente amada. Às vezes pode até ser, Ricardo, mas eu também não tenho e não precisei passar por tudo isso. Mas eu precisava, cara. Eu precisava se inspirar em alguém. E eu nunca tive isso. Nunca tive. E o tempo foi passando, as coisas foram piorando. E eu lembro até hoje que muitas vezes eu ia na casa dos meus amigos e o pai e a mãe dele lá, às vezes, né, dava aquela briguinha com o pai e tudo, mas o pai vinha, abraçava o filho e brincava tudo, e a gente ali, às vezes jogava até videogame com o pai dele e tal, ia lá, batia uma bola, sabe? A mãe na cozinha fazendo comida e as coisas acontecendo, sabe? E eu chegava em casa, minha vida era um inferno, porque eu chegava em casa, minha mãe bebendo, o meu padrasto drogado dentro de casa. Então, sabe, eu nunca tive um final de semana feliz. Eu nunca tive assim um final de semana, até eu falo pra vocês, gente, até eu conhecer Deus, que eu vou chegar lá, eu nunca tive um final de semana legal. Todo final de semana na casa da minha mãe é churrasco. Todo final de semana. É raro o final de semana que não tem um churrasco, lá não tem bebedeira. E eu fui se acostumando com isso, desde pequeno, vendo meu padrasto espancar minha mãe, muitas vezes quebrar o nariz dela, deixar minha mãe com o olho roxo. E eu fui crescendo com tudo isso dentro de mim. Fui crescendo meio com uma raiva de querer matar meu padrasto, mas que mesmo ele, todas as coisas que ele fazia, ele nunca ergueu a mão para mim, sabe? E eu tinha sempre sabe aquela inferioridade? Pô, como eu queria ter um pai, como eu queria ter uma família, como eu queria ter as coisas, eu não tenho. Sabe, como eu queria isso. E o que acontece, família, pai, mãe, namorados? O que acontece com um jovem hoje nessa situação? Aonde ele vai buscar isso? Muitos podem pensar assim, pô, eu já vi cara muito pior que você e tá bem hoje até é advogado. Mas não, eu não tive a mesma sorte, porque eu fui fraco, sabe? E até hoje eu falo, aonde eu cheguei foi porque eu fui fraco. Porque eu não tive instrução. Até essa semana eu estava conversando com um homem que eu não conhecia. Eu fui levar o carro da paróquia, que tem um Gol, né? Fui levar para arrumar. E o rapaz arrumando assim, começou a tirar onda da minha cara. Mas padre, com um carrão desse, tal. Eu falei assim, ué, você tá com uma lataria e pintura no alto da 15? Por que você não abre uma no bairro? Você não quer ganhar... por que você não faz isso? Por que você tem, né? Falei assim pra ele, não, calma. Não é assim. Tava brincando, você tava tirando uma onda com você e tal. Daí eu comecei a contar meu testemunho. Não, cara, eu fui assim assado. Como muitas igrejas têm, também na igreja católica hoje tem padres de verdade. E comecei a contar minha história pra ele. Então, a gente vai vivenciando isso na nossa vida. E eu vivenciei nua e crua, gente. Desde os meus 13 anos, eu queria ter um pai. Quantas vezes eu via os pais dos meus amigos indo levar no colégio, sabe? Davam um beijo no rosto, pedia a bênção, com as mãos dadas assim. Eu achava tão lindo aquilo, cara, sabe? Como eu queria que o meu pai fizesse isso. E eu não esqueço até hoje. Eu jogava bola no Sesc do Portão, que hoje é SESI, não é mais Sesc. E todos os amiguinhos, vou chamar meu pai vai ir e tal. E na minha cabeça, de criança, eu falei assim, eu vou ligar pro meu pai, para ele ir me ver. Sabe o que o meu pai falou, gente? Quando eu liguei para ele? Não, eu não posso ir porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso ir lá te ver. E sabe o que é você sendo uma criança? Eu quero que você pense comigo. Você sendo uma criança e você olhar na arquibancada, você como homem, olhar na arquibancada e não ver teu pai lá e ver os pais dos outros amiguinhos seus. Vamos lá, Carlinho, vamos lá, Mário, vamos lá, fulaninho, vamos lá. E você olhar assim e não ver nada, sabe?
E aquilo te gerar uma raiva, que daí gerava raiva dentro do meu coração. Mas eu sou uma porcaria assim mesmo. Porra, minha vida é uma M. Porra. E o que aconteceu, gente? Comecei a andar com os amigos mais velhos. Comecei a se inspirar nos meus amigos mais velhos. Porque era legal ficar com eles. Eles gostavam de mim. Eles falavam, esse daqui é o nosso mascote. O Ricardinho. Esse daqui é o nosso mascote. E era mesmo. Me protegiam, sabe? Me levavam em lugares onde ninguém me levava. Ia em lugares onde ninguém me levava. Meu pai não me levava. Não tinha em quem se inspirar. Quem que eu se inspirei? Nos meus amigos mais velhos. E como que começou tudo isso, gente? Lá no Sesc mesmo, sempre tinha evento, porque eu convivia lá e a maioria dos meus amigos sempre jogava bola lá. Teve um evento que era de escalada. E daí esse meu amigo mais velho, o Marquinho, falou assim pra mim: ô Ricardo, eu quero colocar você a escalar lá, cara. Eu nunca tinha feito escalado. Só que ele gostava, gostava entre aspas de mim. Ele achava eu legal. Foi a primeira vez que eu fumei meu primeiro baseado. Em cima, no 7 andaimes montado. Daí mais de 10 jovens assim em cima, depois que foi montado, eles acenderam um baseado. E ali foi o primeiro baseado. Eu fiquei tão ruim, gente, que eu fumei aquele baseado e não conseguia descer, sabe? Só que eu queria preencher o vazio que eu tinha dentro de mim. Eu queria preencher isso. E muitas vezes tem muitos pais que fazem filho e jogam fora. Não estão nem aí, não voltam atrás, não estão nem aí, sabe? Faz como se faz, como um cachorro faz na rua, sabe? Eu falo pra você, pai e mãe, eu tive que sofrer, cara. Eu sofri 10 anos nas drogas, porque eu não tive um pai e uma mãe. Ricardo, você culpa teu pai e tua mãe? Não, eu não culpo, sabe por quê? Porque eles não tiveram a instrução que eu estou tendo hoje. Eles não tiveram a mesma coisa que vocês, pai, mãe, família, estão tendo hoje. Eles não tiveram a instrução de um padre fazer um retiro de cura e libertação. Eles não tiveram isso. Eu rezo para que eles tenham isso. Eu não culpo meu pai, eu amo minha mãe. O meu pai, eu não sou muito chegado com ele, porque ele é alemão, então ele é meio grosso. Até hoje ele é meio grosso, assim, ele não é muita coisa assim. Só que eu perdoei ele, sabe? Dentro do meu coração eu perdoei ele. Só que eu queria ter um pai. E a minha vida foi indo, e só foi piorando as coisas na minha vida, sabe? Só piorando. Daí da maconha fui para bebida, e da bebida foi indo. Primeiro internamento com 18 anos, e a minha inferioridade cada vez mais baixa. Segundo internamento com 19 anos. Terceiro internamento com 21 anos. Quarto internamento com 22. Quinto internamento com 25 anos. Tiveram que me buscar lá dentro da favela. Toda vez que eu recaía, eu falo uma coisa pra vocês: eu queria usar droga pra morrer. Não queria pra sentir adrenalina. Eu usava o crack pra morrer, gente. Eu cheguei uma vez a usar tanto crack, tanto, que eu cheguei a vomitar cinza. Porque você usa o crack em cima da cinza. Eu usei tanto essa porcaria que eu vomitei cinza. Bolas de cinza saiu do meu pulmão. E daí você fala assim: pô, por que você não morreu, Ricardo? Porque Deus tem um projeto na minha vida. Ricardo, como que você nunca levou um tapa na cara? Como que nenhum traficante apontou uma arma na tua cabeça? Como que ele nunca foi cobrar você? Por que você nunca ficou devendo? Porque o demônio, esse encardido, ele me levou em vários lugares. Ele tentou me matar de todas as maneiras. Dentro de favela, em becos e vielas. Dentro de favelas grandes, convivi com traficantes, já vi pessoas morrerem na minha frente. Ele tentou me matar de todas as maneiras, como ele tenta matar você. Se você ainda não acredita que o demônio tem força para te matar, meu amigo, olha aqui para mim. Eu não morri, sabe por quê? Porque eu tinha o coração bom.
E Deus sabia que eu tinha um coração bom, porque eu nunca levei um tapa na cara dentro de uma favela. Nunca levei um tapa na cara. Se você falar nesses 10 anos que eu vivi na droga, na prostituição, no crack, se algum cara foi cobrar eu dentro da minha casa, nunca foi cobrar, nunca. Porque se tem uma coisa que eu falei pra mim mesmo, e eu poderia, se eu tivesse continuado nessa vida, tá morto hoje. Mas eu tinha um temor, cara. Eu tinha um temor dentro do meu coração. E tiveram que buscar eu lá dentro da favela. Lá dentro da favela do Fazendinha. Marcos Amora. Eu estava sentado, gente. Sabe? Eu quero que vocês imaginem comigo. Um cara que... trabalhador, metalúrgico, terminei meu 2º grau. Fiz catequese, primeira comunhão, crisma, tudo certinho. Nunca fui vagabundo, cara. Nunca fui vagabundo. Sempre trabalhei para ter meu dinheiro. Porque o meu pai, a partir dos 15, 16 anos que ele ficou sabendo que eu usava droga, me abandonou. Sabe? Me abandonou e eu fiquei... E eu sentado, nesse último vez, eu lembro até hoje que eu nunca vou esquecer, eu não quero esquecer. Eu estava sentado num beco de viela, de bermuda e chinelo de dedo. Eu me olhei assim e falei, eu sou um lixo, cara. Eu sou um lixo, cara, que eu não consigo ter nada na minha vida. Eu não consigo ter nada. Eu não sou ninguém. E na mesma noite, quando eu fui embora, que eu dormi e acordei no outro dia, tava o Marcos lá. E ele falou, Ricardo, eu quero te ajudar. E eu falei, Marcos, não tem mais, cara, o que fazer. Ele falou, não, cara, vamos só pra você ficar 15 dias lá. Eu falei, eu vou, cara, porque eu tô detonado. Eu tava com uns 50 quilos, cheio de feridas nas pernas, sabe? O demônio, gente, levou eu a fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida. E eu tenho até vergonha de falar, mas o padre sabe o que eu fiz, porque eu abri a minha vida inteira para ele. Eu não tenho vergonha de falar. É por isso que hoje eu falo quando eu prego. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Desde o momento que eu dei meu sim para Deus, até hoje é sofrido, cara. Até hoje eu sofro. Só que eu não volto atrás. Não volto atrás. E foi sofrido e até hoje. Eu fui para a comunidade Fonte de Misericórdia. Fiquei 9 meses lá dentro. E eu só fiquei 9 meses, gente. E eu não tenho vergonha de falar, e não para exaltar o padre, mas eu fiquei porque ele me ajudou. Porque Deus usou esse homem, como ele está usando hoje aqui. Para você que entrou por aquela porta e pensou que ia ser mais um retiro como outros, você está enganado. Abra o seu coração, meu. Abra o seu coração, porque o dia que você abrir o teu coração, você vai conseguir enxergar um dependente químico recuperado. Porque eu era aquele drogado que você vê todos os dias na rua. Eu, Ricardo Ellinger, era aquele drogado. Aquele drogado que não tinha nada, que era um lixo, como a sociedade fala, um lixo humano. Era o Ricardo. Fiquei 9 meses na comunidade Fonte de Misericórdia. Saí da comunidade e o padre batia nessa tecla: Ricardo, você só vai mudar se um dia você buscar a santidade. E eu fui ver o que era essa tal santidade. E eu perguntei para ele: padre, mas o que é essa tal santidade? Você não pode transar mais antes do casamento. Você não pode beber, fumar, fazer tudo o que você fazia antes. Padre, até hoje você me ajudou. E tudo que você falou deu certo. Eu vou viver esse tal de santidade. Faz 6 anos, gente, que eu estou vivendo essa santidade. Não falo para vocês que é fácil. Não é mesmo, cara. Porque buscar santidade é para homem, não é para bundão. Tá entendendo? Ficar sem sexo não é para qualquer um, não. Faz 6 anos que eu não transo, cara. Faz 6 anos que eu não tenho relação sexual. Era um nóia, cara. Um prostituto que vivia lá na favela, que transava com muitas traficantes para ter droga, sabe?
Muita coisa eu fiz, gente. Muita coisa que até hoje eu sofro, eu fiz. Mas eu não tenho vergonha de falar. Que hoje, eu falo para vocês, com maior orgulho, hoje, 3 horas da tarde, a hora da misericórdia. Eu rezo todo dia às 3 da tarde. E se você não reza, reze, que vai te ajudar também na tua espiritualidade. Hoje, eu falo assim de boca cheia mesmo, com o coração ardente, sabe? Tá conhecido? Aquele cara que tá lá atrás, lá o Marcos, no teclado, chegou destruído no grupo de oração jovem, crescendo na fé. O Luan vivia pelas paredes, se escondendo, chorando pelos cantos, depressivo. O John, coitado, vivia no pagode, só a noite inteira no pagode. Todos esses jovens, gente, que estão aqui embaixo, estavam no mundo. Hoje eu não tenho vergonha de falar que um dos maiores grupos de Curitiba e considerado pela Arquidiocese é o grupo de jovens crescendo na fé, que é coordenado por um drogado. Um cara que era um lixo para a sociedade. Essa menina que vocês estão vendo aqui, ó, na câmera, era igual uma ema, sabe aquelas meninas de cabelo jogado na frente e tal? Sempre o coraçãozinho maravilhoso, ajuda, pula para lá e para cá. Todos esses jovens, gente, que estão aqui, não que uns eram mais ou menos, mas se eu pudesse eu chamava todos eles aqui, que eu sei o jeitinho que eles chegaram, o jeito que eles chegaram destruído pelo mundo. Muitos não vieram por causa da droga, mas vieram pela prostituição, vieram pelo que o mundo fez, vieram por famílias destruídas. Esses dias mesmo, a mãe da Luana que está aqui, eu fiquei emocionado, cara. Da Luana, não sei se a mãe da tua mãe não veio, né? As duas mães delas trabalhando no retiro. E eu falei, oh, que bênção, né? Que você está trabalhando aqui. É isso que enche o coração da gente. Ela falou assim, foi por causa de você, Ricardo, que a minha filha está aí. Obrigado. Eu era um lixo, gente. E não tenho vergonha de falar. E o que você pode fazer para mudar esse mundo, cara? Para mudar pelo menos a sua comunidade? O que você pode fazer? Gente, eu não era nada. Porque a pessoa que vive sem Jesus não é nada. Você pode ter status, você pode ter um carrão, você pode ter dinheiro no banco, você pode ter tudo que o mundo oferece. Mas sem Jesus, meu irmão, você é um homem ou uma mulher vazia. Vazia por inteira. Quer mudar de vida? Hoje você vai ter um momento para você mudar de vida diante de Jesus. Você vai ter esse momento. E você sabe quando que aconteceu a maior cura na minha vida, que eu não tenho vergonha de falar? Quando eu abri meu coração ao ouvido de um padre e falei assim, falei que eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Falei das pequenas coisas que nós temos vergonha de falar quando nós fizemos quando era criança. Sabe aquilo que você fez quando você era criança? Homem e mulher, seja um homem ou uma mulher hoje, se liberte disso. Pare de ficar carregando no teu coração, no teu corpo. É por isso que você não cresce às vezes. É por isso que as pessoas às vezes olham para mim e falam assim, pô, como que esse cara em 6 anos conseguiu fazer tudo isso? Sabe por quê? Porque eu aprendi a ter temor a Deus, meu irmão. Eu aprendi a ter temor a Deus. Tem um menino ali embaixo que levou 15 tiros de 9mm no carro. E há um tempo atrás ele falou assim para mim, depois de um retiro de cura e libertação, faz 1 ano que ele está no grupo, 1 ano e meio, e busca santidade. Depois de levar 15 tiros saindo de uma rave. Nós estávamos num momento de oração, e eu falei assim, jovens, vocês querem ser pregadores? A maioria aqui quer ser pregador. Saiam nas ruas,
Pare de ser bundão, fala de Jesus no ônibus, fala disso e aquilo, fala de Jesus, vocês têm que falar de Jesus. E no outro dia ele falou: Ricardo, a partir de hoje eu vou parar de ser um piabundão, eu vou falar de Jesus, cara. Hoje ele tem um projeto que é Jesus no ônibus. Toda semana ele vai pregar nos ônibus. Se você não sabe e não viu ainda, entre Projeto Jesus no ônibus. Toda semana ele vai pregar no ônibus. Levou só 15 tiros de 9mm no carro dele. Tem tiro até no pescoço, na barriga, tudo. Gente, o que é isso? É Jesus, gente. E eu falo para vocês, se eu tô aqui hoje segurando esse microfone, é porque esse Jesus dominou minha vida, cara. Dominou mesmo, cara. Eu tenho até medo de dar um peido fora da hora, porque se eu fazer alguma coisa errada, não vai ser vocês que vão cobrar, mas vai ser Ele, cara. Ele vai olhar para você e vai falar: quantos jovens eu dei para suas mãos e olha o que você fez. Eu tenho orgulho, cara. Eu tenho orgulho hoje de olhar esses jovens. O maior orgulho, o maior pagamento que eu tenho é de olhar esses jovens bem loucos aí. E eu agradeço a esse cara aqui, ó. Eu agradeço a ele, porque se ele não fosse, existisse na minha vida, hoje eu não estaria aqui. Gente, muitas pessoas podem falar assim: o padre é meio brabo, o padre é isso, o padre é aquilo. Só que esse homem que está aqui na frente de vocês tem um coração que não cabe no peito dele. Sabe o que ele fez quando eu saí da fonte de misericórdia? Ele me acolheu dentro da casa dele. Ele me convidava muitas vezes para ir tomar café com ele. Um drogado, gente. Esse cara aqui, se eu estou de pé hoje, é porque ele me instrui. E se ele prega, gente, aqui na frente, escuta essas palavras, porque é de um profeta. Não é de um homem, mas é de um profeta. Obrigado.